Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sensixcast. A gente está agora aqui na segunda temporada e aqui, como vocês já sabem, para quem tem acompanhado a gente fala de mercado, tendências, tecnologia, inovação, sustentabilidade e vários assuntos aí relacionados ao nosso querido agronegócio. E normalmente a gente traz sempre um convidado, que são empreendedores, empreendedoras, pessoas relevantes dentro do nosso setor para falar um pouco sobre esses assuntos. Tá bom? E hoje a gente está recebendo aqui ninguém menos que José Tomé. O Tomé aí, eu acredito que é um dos grandes nomes aí de inovação do agronegócio brasileiro, né? Engenheiro químico aí formado pela Universidade Federal do Pernambuco e mestrado também pela Unicamp. E ele tem uma trajetória aí que reúne experiências com biotecnologia, empreendedorismo, investimento em startups, né? E ele também é CEO hoje, né, da BeSafe Biotech, que é uma empresa que desenvolve soluções de RNA e para a agricultura. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que é isso aí, tá? E oferece tecnologias aí que visam o controle aí de pragas, doenças aí de maneira sustentável. Além disso, o Tomé também é investidor seed pela Shack Capital, né? Então, com foco aí, né, em trazer esse give back aí para o ecossistema de agtechs aqui no Brasil, principalmente agtechs em fase inicial. E antes da BeSafe, ele também fundou a Agtech Garage, um dos maiores hubs de inovação no agro, né, conectando startups e grandes empresas do setor, que foi adquirida ali em 2022 pela PwC Brasil. Também trabalhou por quase uma década no CTC, né, que é o Centro de Tecnologia Canavieira, onde liderou pesquisas aí voltadas para o setor sucroenergético. Então, uma carreira marcada aí pela busca de soluções inovadoras e sustentáveis, né, o Tomé, que é um grande amigo, também é uma referência no desenvolvimento do ecossistema de tecnologia do agro. Tomé, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje, meu amigo. Prazer, Carlos. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Vamos prosear, né? O papo aqui vai ser rico hoje. Cara, vamos falar primeiro quem que é o Tomé, né? Da onde você veio. Deu uma pequena introdução aqui na tua biografia, mas da onde surgiu isso, cara? Engenheiro químico, trabalhar com agricultura, começar a falar de inovação, a carreira aí tem alguns bons anos aí, boas histórias, né, pra falar. Nada previsível, né? Bom, eu sou de Recife, né? E sempre tive eu trabalhei desde cedo, tal. Sou de família de classe média. Entrei na faculdade ali para fazer engenharia. Na época eu tinha não tinha uma certeza, né, se seria realmente a engenharia, mas ou seria engenharia ou administração, business, né? Uhum. Terminei optando pela engenharia, mas sempre olhando, nunca deixei de estudar essa parte de gestão, né? E fiz 3 iniciações científicas durante a faculdade que foram bem interessantes, assim, sempre voltado para transformar conhecimento em solução para o mercado. Uhum. Isso despertou muito da minha assim, curiosidade, do meu senso de cientista. Quando eu terminei a faculdade, eu participei de uma startup de biotecnologia na época, produção de enzimas. É um processo bem inovador. Legal. Foi muito interessante estar ali praticamente no finalzinho da faculdade, mas desenvolvendo um processo do zero, scale-up, levar para o mercado. A equipe era pequena na startup, né? Então, falar com investidores, nem sabia muito o que era isso, mas estava vivenciando, né? Legal. E surgiu a oportunidade de ir para Piracicaba, para trabalhar no CTC, como você mencionou. Foi um processo bem interessante também, desde construir o laboratório, fazer tudo em laboratório, fazer scale-up para uma planta de demonstração dentro de uma usina, fechar esse ciclo da pesquisa, né? De ver a pesquisa indo para o mercado, né? Mas sempre com um olhar de gestão também, de negócio. Eu sempre soube que eu seria empreendedor, né? Mas saindo da faculdade, eu falei, bom, tenho que ir para o mercado, né? Para ali identificar uma oportunidade, amadurecer um pouco, ter um relacionamento, networking. Então, quando eu estava ali no CTC, eu comecei a observar esse movimento de inovação aberta para acelerar a nossa pesquisa. E foi daí que deu o gancho para criar, depois de um tempo, o Agtech Garage, né? Uhum. E aí eu saí de um perfil cientista, fui para um perfil de negócio, trabalhar com inovação, ajudar grandes empresas a se conectar com a startup para acelerar esse processo de inovação aberta. Uhum. E aí foi uma jornada também incrível de empreendedorismo, né?
crescemos pra caramba, pegamos pandemia, conheci o sócio, o Marcelo, foi um cara que ajudou bastante, estava junto da minha esposa ali também, engenheira agrícola que eu conheci no CTC. Legal. Hoje a gente tem 2 Piracicabano. Legal. O Agtech Garage foi fundado quando? Foi 17, 18? O Agtech Garage foi em 2017. Eu saí do CDC em 2016, fiquei um ano ali num período de prospecção, viajando, estudando, conversando com as empresas, tentando entender o que faria mais sentido. Em 2017, 1 de junho, a gente lançou oficialmente, né? Que legal. E eu te conheci foi em 2017, inclusive. Foi bem por aí. Foi bem no comecinho, 17, 18, mais exatamente. Antes da gente fazer a mudança para a estrutura nova no Parque Tecnológico. Legal. E, enfim, crescemos bastante o negócio, mesmo com pandemia. Aí surgiu a oportunidade de fazer o exit, né? O M&A com a aquisição com a PwC. Fiquei um ano depois da aquisição ainda como executivo no negócio. E aí foi quando eu resolvi sair. Saindo... Reservei uma grana para fazer os investimentos dos empreendedores. Estava claro para mim, sempre foi muito bom e muito claro de estar perto de empreendedor, é uma forma de aprender, né? Legal. Muito, muito gostosa. Então, falei, preciso continuar perto dos empreendedores, e aí surgiu a Shark Capital. E aí, depois, mais recente, olhando startup, entendi que estava no momento para ir para a linha de frente de novo aí com a BeSafe Biotech. Então, tentando resumir um pouquinho. A biotecnologia foi um bichinho que te picou de novo ali para você voltar para a parte de ciência também. Mas vamos lá, então a gente vai dividir esse episódio hoje aí, vamos tentar colocar 3 partes, né? Primeiro eu queria entender um pouquinho, acho que todo mundo que está nesse mercado hoje de agricultura, de tecnologia, de inovação, de startups, te conheceu por causa do Agtech Garage, né? Que queira ou não, se transformou num dos maiores hubs aí, diria não só do Brasil, mas da América Latina, né? Quando a gente pensa em conexões aí de agtechs, de startups, né? Com todo esse ecossistema, porque quando a gente fala ecossistema, vai ter grandes empresas, vai ter investidores, inclusive a gente, né, na Sensix também é muito grato ali pelas conexões que a gente acabou fazendo. Legal. E muitos frutos, né, que acabaram saindo dessas relações lá com a Agtech Garage, né? Então, aí eu queria só entender um pouco, aí a gente bota isso no primeiro capítulo, depois a gente fala um pouquinho mais das motivações da Shark Capital também, que é um nome também que eu queria até entender de onde você tirou isso. E depois a gente entra muito aí no mundo da biotecnologia, que é um dos pontos chaves aqui que eu queria discutir contigo, essas novidades, né, com o RNA aí, né, o que vai vir aí de coisa bacana aí com esse desafio novo aí que tu tá enfrentando lá na BeSafe. Mas, assim, falando um pouco da Agtech Garage, cara, só queria entender, assim, nesses 7 anos e pouco ali que você ficou à frente da Agtech Garage, o que você acredita ali que foi o grande legado, né, deixado para o mercado, né, o que isso impactou o ecossistema de inovação, assim, um pouco dos grandes números e grandes feitos ali nesse tempo ali que tu passou lá? Legal. Acho que um dos pontos principais talvez tenha sido aí quando a gente começou, essa questão da inovação aberta era ainda muito nova, né? Então, assim, eu acompanhei bem esse movimento da inovação aberta mesmo antes do Agtech Garage, né? Inovação aberta, só para o pessoal entender o que é inovação aberta. É o fato de você entender que o seu time interno, o seu P&D, por melhor que ele seja, frente ao potencial que você tem de se conectar com gente do mundo inteiro, você, de certa forma, está limitado. Então, você amplia muito e potencializa se você entender que como ir para fora, né, se conectar com quem está fazendo, trazer isso para dentro, acelerar. As corporações, principalmente, né? Exatamente. Tem uma startup, né? Hoje ela não precisa fazer tudo, né? Então, quem que está fazendo uma parte que eu posso acoplar e acelerar, né? Trabalhar integrações e por aí vai. Então, sempre pensando que você não está sozinho, né? Você está dentro de um ecossistema interdependente. Como acessar essa rede? Né? Articular essa rede para criar valor junto, colaborar. Antigamente era muito comum. Então, vamos fazer um projeto? Vamos. Então, quem a gente contrata? Contrata o time, né? Qual a estrutura que a gente precisa? Essa, compra os equipamentos, traz, monta a estrutura. E você vai fazendo. Aquilo ali tem um tempo, né? E hoje velocidade é chave. Então, mas essa era a cultura na época. Então, eu fui vendo esse movimento surgir até em outros mercados,
É interessante isso, porque, por exemplo, se você ainda olhar essa indústria química por volta de 2010, eles faziam mais inovação aberta do que o agronegócio, sem dúvida. Né? Você tinha ali a Braskem como um grande impulsionador, a Oxiteno, várias empresas que praticavam isso, a gente usava como benchmark. Eu diria que depois do Logitech Garage, a gente começou a olhar, essas empresas começaram a vir para o Hub também, né? Apesar de ser um Hub de agro, o agro permeia muitos outros setores da economia do Brasil. A gente viu essas empresas se aproximando do agro e viu muito mais um volume de empresas praticando iniciativas que talvez o agro ali tenha passado outros setores, quando a gente fala de inovação aberta. Então, acho que um dos grandes legados foi esse, a gente educar o mercado, né? Popularizar esse termo, fazer com que as pessoas começassem a olhar e entender, serem suportadas, principalmente nesse início, para praticar isso. Né? E com certeza isso aí rendeu avanços que até a gente não consegue monitorar, né? Porque no final do dia a gente tinha ali praticamente mais de 100 grandes empresas do agro, se conectando com mais de 1.000 startups do Brasil e de fora. Então, até hoje a gente vê resultados, né, de aquisições que começaram lá atrás, de negócios que estão ajudando as startups que começaram lá atrás. Então, de fato, criar essa cultura e fomentar isso, e hoje as empresas até já estão conseguindo tracionar e sofisticar suas práticas de inovação aberta de uma forma mais independente, né? Mas eu acho que isso foi um dos grandes legados ali, de ser um grande impulsionador da inovação aberta quando o setor precisava, né? Ter essa mudança de mindset, essa chavinha de, cara, vamos estar mais aberto para criar as conexões, né? Foi um momento que o ecossistema de empreendedorismo no agro também foi amadurecendo, né? Você conversar com pessoas que começaram a empreender lá atrás, falou, cara, eu não tinha um hub, um programa, não se incentivava tantos anjos e etc. Isso evoluiu bastante, né? O Hub fez parte disso aí. Eu acho que um dos grandes benefícios ali que a Logitech Garage trouxe para esse mercado foi setar um processo, padronizar um processo de como é que se faz inovação aberta. Porque cada um estava tentando fazer do seu jeito. As melhores práticas, a gente falava. Né? Exato, as melhores práticas. Então, eu sou uma multinacional, vou criar um programa interno aqui. Às vezes ela vai lá e puxa uma consultoria de inovação para ajudar ela no programa. Muitas vezes dá certo, às vezes dá certo, mas poderia ter um impacto maior se conseguisse fazer de uma maneira diferente. Eu acho que o Logitech Garage acabou sendo um catalisador, né, disso, né? Total. A gente com um papel neutro ali, tinha uma visão muito pró-empreendedora, mas principalmente para mostrar para as empresas as best practices. Né? Era muito comum, eu lembro, nunca vou esquecer, um pré-evento, chegar um NDA para uma startup, um negócio de 20 páginas que isso aqui não vai funcionar, né? Mas foi um momento muito interessante porque as empresas simplesmente elas vinham fazendo aquilo porque era o que era feito. Até que começa a se criar um momento de falar assim, precisamos mudar. E as empresas estavam abertas à mudança. De fato, a gente orientava e elas compravam as novas práticas. Isso foi muito legal. O desejo de mudança das empresas, né? E aí aproveitou e eu acho que juntou a fome com a vontade de comer ali, né? Exatamente. Novos empreendedores, né? Empreendedorismo não por opção, mas por oportunidade. Uma série de questões que o ecossistema como um todo evoluiu pra caramba, né? Legal. E até uma curiosidade, eu acho que você conseguiu se relacionar com bastante empresas, né? Durante esse período do Logitech Garage, inclusive uma delas a própria PwC, né? Isso. E o que fez sentido ali para a PwC como uma grande empresa, aí, uma das Big Four de consultoria, auditoria, etc. O que ela queria se aproximar mais do agro e viu no Logitech Garage uma oportunidade para isso? O que foi a motivação? Exatamente, né? A PwC no mundo, o centro de excelência é Brasil, né? Legal. Então, ter um hub com a expressão do Logitech Garage é um ferramental, inclusive para posicionar a PwC para as outras PwC em outras regiões do mundo inteiro, né? E para a gente, estava muito claro que assim, as empresas estavam amadurecendo os modelos, né, sofisticando, e a gente poderia, né, levar essa prática que a gente tinha criado com as empresas brasileiras para o nível global, mas para isso a gente precisa de robustez. Então, exatamente, a gente se junta para criar uma robustez até para ir além da inovação aberta, ajudando esses corporates e as startups de uma forma até mais ampla, né? A gente, de certa forma,
era muito comum a empresa chegar e falar assim, bom, antes de inovar, talvez eu precise rever minha estratégia. A gente não fazia estratégia, né? Entendi. Depois dessa fase, o que a gente pôde contribuir, né, e continua contribuindo, é gigante, né? O portfólio de oportunidades ali, né? Então, foi uma complementação bem interessante. A gente tinha um core de inovação aberta, que para eles, para a PwC era nova, e eles tinham um arsenal né, que aí é indiscutível, né? Legal. Às vezes você promove as melhores práticas, mas não necessariamente eles estão prontos naquele momento para poder adotar as melhores práticas. Tem outras, né, outras demandas ali que precisam ser ajustadas, né? Legal. Para tudo fluir no final. Com certeza, faz muito sentido. E aí depois, Tomé, assim, beleza, a gente teve esse capítulo do AgTech Garage e ali dentro, obviamente, você conheceu muita empresa, né? Muita startup, principalmente, e aí o bichinho do investidor falou assim, por que não, né? Virar um investidor. Conta um pouco de onde que surgiu essa ideia da Shack também e o que você avançou nesse sentido como Seed Capital também. A gente vê muito, né, empreendedores que fizeram um primeiro ciclo, um exit, começar a colaborar, seja como investidor anjo, ou participando de fundos. Para mim foi ainda mais natural, porque eu fiz um exit de um negócio onde a gente trabalhava com startup e com investidor, né? Então, assim, era um mundo que assim, a gente estava bastante familiarizado, né? Então, foi uma decisão simples, assim, de não tem o que pensar aqui, vamos reservar uma grana, não é um fundo, né? Mas para realmente fazer investimentos em empreendedores e estar junto, né? Legal. Assim, não é simples, tá? Realmente, essa atividade de investir, ela exige uma estruturação, um posicionamento, né? Hoje tem mais fundos, existe um relacionamento com outros fundos, é toda uma indústria bem sofisticada, né? E é um mindset que você passa a criar, né? De que, poxa, você vai investir, mas você não está no dia a dia para fazer o negócio acontecer, né? Então, mas tem sido uma jornada interessante, né? Eu fiz um primeiro investimento na InHout e essa proximidade com o empreendedor. No final do dia, a gente vai descobrir qual é o nosso modelo, né? Então, assim, queremos estar próximo, podemos estar próximo, de que forma melhor ajuda. Porque, não, com certeza, definitivamente, não é só dinheiro, né? Sim. Então, está sendo uma jornada interessante. E é um processo, né? Assim, a gente não nasce investidor e não vira investidor do dia para a noite, né? Então, eu imagino que daqui a 10 anos, esse meu chapéu aí vai aflorar ainda mais, né? Então, acho que é uma construção. Agora, no AgTech a gente pensou muito se a gente iria investir em startups como negócio, decidimos não investir, chegamos a fazer uma parceria com um fundo. Legal. Agora, a gente falou, não, vamos ter essa atividade. Agora, o quão intensa ela vai ser e exatamente a forma que a gente vai fazer, isso a gente vai construindo, né? E foi nessa jornada que, olhando startup, procurando startup e vendo principalmente essa questão das deep techs, né, que era uma área que eu tinha bastante interesse, olhando o mercado de biológico, conectando com a minha origem lá de cientista, quando eu já olhava essa questão da biologia sintética, mas naquela época era um pouco distante, eu comecei a procurar com mais atenção esse tipo específico de startup, né? E aí, particularmente no Brasil, quando você vai para dentro das universidades, você não encontra uma startup pronta para você fazer o check, né? Então, aí foi daí que eu descobri, assim, e me descobri, falei, talvez eu esteja no meu melhor momento para um segundo ciclo ainda na liderança ali nas trincheiras, né? Que legal. Eu acho que faz total sentido também, porque, enfim, como você falou, cientista, depois virou um negócio de inovação, que você acabou conseguindo encontrar ali uma dor muito grande no mercado, né, para tentar estimular a questão da inovação aberta, especificamente no agro. Piracicaba também é um baita de um lugar ali onde você consegue fazer muitas conexões, né, ou então, talvez ali um dos principais, eu acho que um dos principais vales, né, que a gente chama ali de inovação com foco em AgTech, onde tem raiz em CTC, tem uma porrada de grandes empresas crescendo bastante. Recentemente foi anunciado da Raiz um centro de bioenergia. Tá? Legal. Tá bem legal. E aí,
depois daquela jornadinha ali, pô, fiz o exit, agora eu posso ir pro outro lado da mesa, deixa eu tentar entender um pouco disso. Eu acho que o dinheiro, como você falou, não é tudo. Na verdade, eu acho que é uma das partes que talvez nem seja mais importante. Mais importante realmente são as conexões, né? Então, quantidade de conexões que você fez durante esses mais de 7 anos na Tech Garage com CVCs, né? Com Corporate Venture, com grandes empresas, executivos, etc., pode ajudar a acelerar mais ainda do que a grana, né? Nessas empresas. E aí, só a última curiosidade, até pra gente, antes da gente passar. O Shaq vem da onde, cara? O que é esse HAC aqui? Cara, o Shaq é o nome de um deus da civilização maia. Ah, tá. Quando eu casei, a gente fez lua de mel no México. Visitamos lá a parte de Chichén Itzá, que é uma civilização maia. E a gente, assim, na época, conheceu, né? A gente tem uma estatueta em casa desde aquela época. E o Shaq era o deus da prosperidade, né? Legal. E ele era o deus da prosperidade. Em alguns momentos chamam... ele também é nomeado como deus da chuva. Então, assim, a chuva que trazia prosperidade, né? E isso tem muita conexão com a agricultura, né? Legal. Então, fez muito sentido pra gente ter aí o Shaq. Ótimo nome. Tá, e aí, beleza. Como investidor agora, é um papel, é um projeto em paralelo, né? Que você tá tocando a Shaq, que agora o teu foco ali ficou muito grande agora como CEO da BeSafe, né? Biotech. Explica para nós, cara, o que é a BeSafe, qual que é o desafio que você topou entrar e um pouco de qual que é o sonho grande ali que você busca dentro de lá. Cara, assim, realmente o potencial da tecnologia é fantástico, assim, é apaixonante tá trabalhando com esse tema, é bem desafiador, no sentido que são várias etapas ali que precisam ser equalizadas no processo. Eu acho que eu nunca percebi tão forte no meu dia a dia assim, o papel da complementariedade. A gente sempre fala, né? Precisa se complementar. Mas exatamente como você falou, né? O fato de eu ter tido aquele momento cientista, depois o momento business, eu consigo fazer bem uma tradução. Né? Adoro ler um paper e estar discutindo com os cientistas. Mas, ao mesmo tempo, consigo fazer um negócio e criar modelos de negócio. Poder vender e criar modelos de negócio. Então, legal. Ficou muito claro para mim. Cara, aqui eu consigo agregar e realmente é uma complementariedade. Né? O time lá da BeSafe é um time fantástico, assim, de conhecimento profundo, né? Você já conhecia eles antes, né? Eu conheci recente, nessa busca por startups, eu já conheci o fundo que investiu neles em 22, né? O Gridex. Então, eu conheci o Francisco. E vamos tomar café, você tem um portfólio aí bem interessante, queria conhecer um pouquinho mais, e foi aí que ele falou, tem uma empresa do meu portfólio que pode ser bem interessante você conhecer e eventualmente participar. Legal. E aí na hora eu falei, me apresenta, e fui lá para Botucatu, a empresa que nasceu em Botucatu, né? Na Unesp, conheci o pessoal, então uma empatia ali bem bacana com as pessoas do time, né? Então, até reconhecer eles, né, pelo trabalho que fizeram durante esse 1 ano e meio, desenvolvendo uma área que a gente vai falar um pouquinho, né, tem um potencial absurdo, assim, é poderoso, né, essa ferramenta. Então, eu fiquei 1 mês como residente, a proposta inicial, não, deixa eu ficar aqui, vamos namorar um pouquinho. De 1 mês a gente ficou 3, porque tinha coisas que a gente precisava ajustar antes de sentir... A ideia inicial era você dar uma mentoria, talvez, ali? Eu já fui com um olhar de, participar. Gostei da empresa, a tecnologia, já estava estudando há um tempo, o time é top, mas também não dá para chegar e falar, tá bom, vamos assinar tudo aí, vamos começar, né? Legal. Então a ideia foi, eu quero ficar 1 mês aqui e, né, se der tudo certo aqui, a gente assina e vamos em frente. Então, a gente ficou 3 meses nesse processo de residência, que eventualmente tudo bem, eu poderia ter saído, ter ajudado, colaborado, mas por algum motivo eu poderia ter tido a decisão de não começar. Então não tinha nenhum commitment muito forte. É um processo que, super aconselho, né? Você quer participar de uma startup. Até conversando hoje, eu converso muito com executivos que estão
pensando em fazer essa transição, de ir para o mundo da startup, ter um pouco mais corporativo de... Ir para controlar mais a sua agenda. Não é um processo simples. O melhor é isso, cara. Fica como residente, né? Começa como mentor. O residente ele já vai além do mentor, né? Ele já está ali no dia a dia com mais intensidade, participando da dinâmica da startup ali, né? Mas aí você ia como residente, mas sem compromisso ali. Sem nada muito formalizado. Eventualmente pode ser feito um contrato para isso. Mas, legal. Não, deixa eu estar próximo, você é um mentor em full time, né? Assim, vamos dizer. A gente foi olhando e, não, isso aqui precisa melhorar isso aqui, ajustar isso aqui. Então, entendendo se aquilo que você estava contribuindo estava fazendo sentido, se o pessoal também estava gostando das contribuições. Então, deu um fit absurdo, muito bom. Realmente, esse poder da complementariedade, né? De também criar uma luz de, cara, é por aqui, mostrar o verdadeiro potencial, gerar confiança que a gente pode atrair novos fundos e crescer. Legal. Então, depois de 3 meses, a gente assinou e faz efetivamente aí 1 mês que eu estou na linha de frente mesmo, né? E aí já conversando com um monte de gente. Então, o que a BSafe faz, né? A BSafe investiu para desenvolver a tecnologia que a gente chama de RNAi, né? RNA de interferência. Legal. Então, nesses 6 meses de janeiro, quando eu saí em dezembro de 2023 até aqui, eu estudei muito essa parte biológica. E assim, é premente assim, a necessidade de novos modos de ação, né? Então, assim, os químicos perdem eficiência, os biológicos deram um suspiro ali. Demora-se muito tempo para desenvolver uma molécula nova, né? É muito custoso, tem essa questão da toxicidade, o consumidor já está mais atento para isso. Aí você entra com os biológicos por si só fazem um bom trabalho, outros dão uma sobrevida até para o químico, então as químicas usam isso de forma até estratégica. Mas o que eu percebi, né? O mercado está ainda crescendo de forma bem interessante, né, de biológicos. E é natural, quando o mercado está crescendo muito, você coloca o seu esforço em crescer, em acesso ao mercado, uma indústria, ela desbalanceia um pouco a atenção que ela daria para o P&D numa situação de crescimento menos acelerado, né? Legal. Então a gente olhou e falou, o mercado está crescendo um monte, mas os produtos estão começando a não ter tanta inovação assim, as margens estão caindo, está comoditizando. O que tem tecnologia nova? Tem isso e isso. Por quem é que está investindo? Não estão investindo tanto. Falou, aqui é a minha natureza, né? Eu não tenho uma natureza de acesso a mercado, mas uma natureza de inovação e trabalhar o B2B ali com corporate, com o ecossistema. Né? Então, eu falei, aqui tem um espaço para a gente desenvolver essa tecnologia que é de última geração e se encontrar com o mercado. Então, é um novo modo de ação, completamente novo. Né? Porque como é que funciona? Você basicamente usa o RNA de interferência para bloquear uma expressão gênica. Então, imagina que você tem o DNA da praga, né? O DNA tem informações que, através do RNA mensageiro, ela vai codificar e uma determinada proteína vai ser uma proteína criada, vital. Na hora que você bloqueia ali o mensageiro, essa proteína deixa de existir, a praga vai morrer. Então, tem um potencial gigantesco. Um negócio que eu acho muito legal e que a gente conversa isso é o mindset, tá? De todo mundo, desde a época antes dos biológicos, mas os biológicos também vieram pegando esse mesmo mindset de descobrir novas moléculas. Né? Vamos descobrir novas moléculas. E com a tecnologia da BSafe, do RNAi, não é mais sobre descobrir novas moléculas, é sobre projetar novas moléculas. É intencional. Então, você tem informação genética, você constrói uma molécula com base nessa informação. O mecanismo é um só, bloquear uma expressão gênica. Então, é muito rápido e assim, não tem mais que ficar na descoberta, é intencional. E o legal é que ele não é um GMO, né? uma modificação genética, né? Então, não, exatamente. Você coloca ali alguma característica no RNA que, e eu acredito que também tem várias formas de fazer o controle, né? Então, eu posso modificar a planta, e aí quando a praga come a planta, aquilo ali meio que contamina ela e não produz uma proteína. E aí ela morre,
Mas também existem metodologias de fazer aplicação, né? Fazer Exatamente. isso É aí que está spray, uma virada interessante do setor, né? Quando a gente comecei a interagir com o setor para entender, a percepção que se tem é que é long term. Isso aí é coisa para o futuro. Tá. E assim, existiu ali por volta de 2016, talvez eu esteja um pouquinho errado em relação a time, mas assim, uma época em que o RNAi se apostou muito em plantas, exatamente. Você faz uma modificação genética na planta, a planta expressa essa molécula. Uhum. A tecnologia, por si só, é para ingestão, né? Então, você tem ali uma praga que vai comer a folha, ela vai ter contato, ela vai ingerir essa molécula. Uhum. Só que o que acontece com a planta, né? Você demora bem mais tempo, você investe bem mais investimento para fazer isso funcionar. Uhum. Você vai ali expressar uma molécula de um target, que a gente chama, né? Uhum. E essa planta é um GMO, tá? Então, imagina você... Então, você modifica ela Você nesse modifica. caso. Tá. Aí surgiu essa outra linha, que é mais recente, de fazer o que a gente chama exógeno, fazer fora da planta. Tá. Onde você usa um micro-organismo geneticamente modificado para produzir a molécula que você projetou. Então, você sabe exatamente qual é a molécula e você trabalha o micro-organismo que produzir essa molécula. Um fungo, uma bactéria, exatamente. Vai produzir. E aí, a molécula em si, o produto final, ele não é um GMO. E ele vai além. Você, com essa técnica, você pode fazer multi-target, né? Que é bem mais eficiente para eliminar a possibilidade de resistência futura. Porque imagina na hora que você está eliminando 5 funções vitais de uma praga, difícil ela... Mas isso precisa de bastante tecnologia. Um exemplo que eu gosto de dar, assim, que as pessoas estão começando a entender o papel da bioinformática nisso tudo, desse design digital. Uma das empresas que a gente contratou para fazer os testes dos nossos produtos, ela falou, a gente já trabalhou com RNAi no passado, essa tecnologia é muito interessante, a gente é super entusiasta. E a gente sabe logo quando é RNAi. Como é que vocês sabem, né? O cara entregou aqui um produto, testa para a gente viu que a segunda geração da praga nasceu sem pata. Tá tentando acertar, a conclusão é assim, você está tentando acertar na loteria, entendeu? Porque quando eu sentei lá com o nosso bioinformata e falei, cara, como é que funciona isso? Então, vamos pegar um exemplo. Pega uma praga, entende o DNA dela e quantos targets são possíveis de ser gerados? 100 milhões de targets, né? Tá. Para uma praga. Então, é 2 vezes a loteria. Se você não tiver, né, com conhecimento e software ferramental para encontrar o target, determinar qual é o target certo. Não é aleatório. O target seria tipo assim, a proteína que você tem que deixar de produzir. Seria isso, na praga, dentro da praga? Em certo grau sim, mas volta um pouco, né? Você tem que identificar o gene que é responsável pela por criação expressar da proteína. aquela proteína. Entendi. E dentro do gene existem regiões, onde você também tem que acertar a região do gene, senão você pode desenvolver resistência. Então, combinando todas as possibilidades de número, né, de genes com espaços dentro do próprio gene, você gera ali uns 100 milhões de opções de moléculas de RNAi possíveis. Entendi. Mas aí, com algoritmos, quando você dá a entrada e começa... E aí isso retroalimenta e você gera uma inteligência muito interessante sobre isso, você consegue, de fato, dizer, olha, é aquela região daquele gene que vai, né, bloquear. Então, com isso, a gente não vai ficar arrancando a pata da segunda geração, entendeu? Então, tem essa ciência forte aí do digital. Se a gente começar a olhar mesmo para essa área de biologia sintética, já existe conceitos aí como digital biology, por exemplo. Biologia digital. Cara, é isso, assim. Caraca. Em 2020... custava 100 milhões de dólares para você fazer um sequenciamento genômico de uma pessoa. Hoje você faz na internet, contrata por 100, 200 dólares. Caraca. Então, assim, temos que usar essa informação. Né? A ABC foi a primeira empresa a sequenciar o cascudinho, por exemplo, uma praga de aviário. Está disponível essas ferramentas, né? Então, tem que usar essa informação. Mas tem uma curiosidade muito legal sobre o RNAi, que é a base da nossa tecnologia, né? Então, tem uma reportagem da The Economist de 2008, falando que esse é o século da biotecnologia, né? Mas ele faz um paralelo com o século passado, que foi dito como o século da física, né? Muitas das tecnologias
que foram inventadas com base nos avanços que a gente teve em física. Uhum. Mas durante muito tempo se descobriu os prótons e os elétrons, se explicou vários dos fenômenos da física e gerou uma ansiedade de, poxa, isso aqui vai revolucionar um monte de coisa. Uhum. E não aconteceu nada muito diferente até que conseguiram descobrir o nêutron. E aí o nêutron explicou outros fenômenos e aí, você tem uma ideia, 10 anos depois da descoberta do nêutron que se criou a bomba atômica. Uhum. Então, de fato, foi o que eles chamam de momento nêutron para a física. Ali explicou e as aplicações surgiram. Então, pensa que não faz muito tempo, no início desse século, que a gente ouviu falar, a nossa geração, muito do sequenciamento genômico humano e o quanto isso prometeu. E a gente olha hoje e fala assim, cadê, né? A cura do câncer, a cura não sei o quê. Exatamente. Mas aí, a molécula de RNA ela é super recente, cara. E 2006 rendeu o prêmio Nobel, né? Uhum. Porque eles falam que o RNA está nesse momento nêutron. O RNA é para biotecnologia o que o nêutron foi para física. Ele vai ser parte vital, porque ele, de fato, é uma ferramenta que você consegue, entendendo o genoma, transformar isso em soluções práticas, entendeu? De forma bem resumida. Legal. Então, estamos num momento bem interessante. A tecnologia tem um potencial gigante com essa nova rota, né, de se fazer exógeno para um arsenal de pragas. A ideia que a gente está construindo é uma plataforma, né? A gente conseguir fazer em tempo recorde o desenvolvimento que eu ia te produtos. perguntar, assim, o que é o diferencial? Tudo bem, a gente entendeu um pouco da tecnologia, então vamos usar a ideia que isso seja utilizado para poder acelerar o desenvolvimento de novas práticas de controle, principalmente pragas, doenças. Eu já até, uma pesquisa que eu fiz antes, o pessoal está falando até de planta daninha, controle de daninha com também. Isso, né? Dá para fazer. Entende o DNA, entende o que é vital para a planta, você vai bloquear alguma expressão gênica, vai morrer. Você sequencia ali o teu alvo, que seja uma praga, seja um fungo, seja um vírus, seja uma planta daninha. E dentro desse sequenciamento, como é que eu posso produzir alguma coisa você tem uma inteligência, exatamente, do que você precisa bloquear, e você constrói uma molécula específica que vai bloquear. Legal. E assim, tem uma questão de segurança absurda. A gente fala que é safe by design, né? Porque os algoritmos, na hora que ele determina qual é o alvo e qual é a nossa molécula, ele roda bancos de dados globais de DNA de N situações, para mostrar que aquela sequência ela só vai atacar aquela praga. É super específico. Então, safe by design. E aí, como entra a BSafe assim, dentro desse diferencial? Porque a gente entende que a tecnologia, genial. Dúvida, como é que isso vira prática, né? Então, a gente tem o Paulo, que é o cientista-chefe, Paulo Ribola, trabalha com a RNA desde 2005. Então, esse ferramental que foi construído da bioinformática é proprietário, isso é um diferencial grande. Legal. Você pode até entender um pouco das técnicas de manipulação genética e tal, mas essa parte digital, para mim, foi uma parte chave. É onde deixa de ser loteria e passa a ser mais... intencional. Legal. Projeto de moléculas, não a descoberta de moléculas. Óbvio, tem somado a isso um conhecimento também muito interessante de biologia molecular, para você fazer aquele micro-organismo expressar em quantidades significativas. A rota que a gente escolheu, a molécula está bioencapsulada, isso dá estabilidade no campo, isso é importante, né? Se você uma molécula pura de RNA em cima dessa mesa vai durar umas 2 horas, depois vai perder a efetividade. Então, uma vez que ela está bioencapsulada, isso aí permite que a gente, de fato, consiga levar para campo e ter uma eficiência. Então, assim, tem todo um know-how tecnológico profundo aí que é bem interessante que foi desenvolvido e a gente está se posicionando para ser uma empresa unicamente de RNA focada na agricultura. Então, a gente vê empresas que trabalham com RNA, mas olham, além do setor da agricultura, vários outros setores, assim como empresas que só olham como o mercado da agricultura, mas se propõem a dominar um arsenal de ferramentas de biologia sintética, por exemplo. Então, assim, é difícil você dominar todas as ferramentas. Então, escolhe uma ferramenta, escolhe uma plataforma, foca num setor e... no início, quando eu comecei a falar com algumas pessoas, teve duas pessoas assim, no espaço curto de tempo que mas é possível fazer isso no Brasil? E dá para fazer isso no Brasil? Quer dizer, a tecnologia brasileira, sim, é brasileira,
não só dá para fazer, como só dá para fazer aqui. Assim. Se você quer atacar o mercado brasileiro com as pragas da região, você tem que estar aqui, né? Porque, e de novo, muito focado, né? Daqui a pouco a gente quer ter um entomologista no nosso time, por enquanto a gente está acessando vários outros profissionais de mercado a nível de consultoria, para ter esse entendimento profundo da praga, e já que dominamos a parte da tecnologia do RNA. Né? Então, são uma série de fatores, né? Que traz uma competitividade, uma diferenciação para a empresa. Né? E o modelo de negócio, vocês não pretendem produzir e vender para o produtor, né? A ideia é que fornecer uma plataforma para indústrias de biológicos, né? Para poder ofertar isso como insumo na ponta, né? Exatamente. A gente pensa, a princípio, no modelo white label, né? A gente pode até vir a produzir, né? Produz white label e a gente não distribui, não vende, né? Tá. E assim a gente está conseguindo atrair, né? Desde quando eu entrei, a gente montou um modelo para co-desenvolvimento de produtos, onde a gente usa a plataforma e a gente co-desenvolve com empresas que já estão no mercado, precisando trazer produtos novos para o portfólio. Já vendem insumos, né? Como a gente tem uma proposta de fazer isso num tempo bem interessante, então está tendo uma aderência bem bacana. Assim. De certa forma, a percepção que eu tenho é que assim, a RNA já estava no radar de todo mundo, por falta de conhecimento ou opção, se pensava que aquilo é long term. Não, então, vamos ter. Na hora que a gente fala, não, tem alguém fazendo, tá possível, tá aqui, vamos fazer. Putz, isso gera um momento de mercado bem interessante, né? O que isso acelera também em termos de... A gente normalmente tem um número lá, que é 9, 10 anos para poder se desenvolver uma molécula nova, quando você tem muito investimento em P&D, alguns bi de dólar, né? Pensando aí nessas grandes multinacionais aí do agronegócio, né? Hoje, então, uma empresa com a tecnologia de NRA, não só isso fica mais rápido, falando aí, sei lá, alguns anos, como também bem mais barato, né? E empresas brasileiras, locais, com possibilidade de criar grandes produtos para proteção de cultivos, né? Hoje é o que, assim, para se desenvolver em termos de tempo, para desenvolver uma nova molécula? De fato é bem poderoso, cara. A gente está propondo 9 meses para... Caraca, eu achei que você ia falar alguns anos. Não, 9 meses a gente consegue fazer os resultados de bioensaios em laboratório. Legal. Então, assim, me fala uma praga, a gente analisa o DNA, projeta a molécula digitalmente e faz um protótipo dela fisicamente, biológico ali. E testa em laboratório. Com mais 9 meses, dependendo um pouco aí do tipo de cultura e exatamente o calendário em que a gente está nesse período, a gente se propõe a ir para uma fase onde você tem uma produção maior, em características mais próximas das industriais, que é o que vai reduzir o custo, e testar isso em condições reais. Então, em 18 meses, você já tem ali... Agora é partir para registro e lançar, entendeu? Legal. Reduz, a gente ainda acha que esses 9 meses vai reduzir. Na medida que a gente começar a ter uma periodicidade ali, né? uma dinâmica, a gente vai otimizar esse tempo. Mas realmente bem rápido, assim, tempo recorde. E até uma dúvida, beleza, a gente sabe que desenvolver molécula é um primeiro desafio, né? Depois você vai lá no governo, no mapa, e aí? Como é que é esse registro, cara? Como é que tá a regulação para esse tipo de produto? Uma boa pergunta. No Brasil não existe produto ainda, nenhum produto registrado com essa tecnologia de RNAi, mas o mundo inteiro já está olhando para isso. A Europa já se posicionou que usando esse tipo de tecnologia que a BSAFE usa, não é um GMO, isso era uma questão importante. Na Europa já estava claro. Se botar dentro do GMO já é toda uma barreira. Vai complicar um pouco, né? Mas esse mês passado, em outubro, o CTN-Bio fez uma resposta pública a uma consulta onde também considerou como uma TIMP, que eles chamam, né? A tecnologia inovadora de genética de precisão. Então, a gente ficou super contente, porque isso dá um precedente. Então, o CTN-Bio já está entendendo o que é essa tecnologia e já considerou ela da forma que a gente entende que é realmente o que deve ser considerado, que facilita
para frente. Nos Estados Unidos, em junho desse ano, teve o primeiro produto registrado com essa tecnologia. Legal. Primeiro produto a nível global. O primeiro... o primeiro produto a nível global. Tá. Nos Estados Unidos, eu sei que foi o produto, se eu não me engano, talvez uma empresa tenha tentado no Canadá, mas eu acho que com essa tecnologia exógeno, eu acho que os Estados Unidos foi o primeiro mesmo. Legal. A gente tinha aqueles produtos, aquelas tecnologias de RNA aí em plantas, tá? Não tiveram muitos cases, mas Embrapa tem um feijão, acho que a Baia tem um milho, mas indo para essa nova linha, essa nova geração... Mas quando é em plantas, é GMO, é multiplicação. Exatamente, é uma outra pegada, mas se teve alguns registros. Tá. Mas nessa nova direção é mais novo, mas as coisas já estão acontecendo. Então, o que foi esse produto lá dos Estados Unidos, o foco dele? Para um besouro, para batata. Tá. É uma praga bem relevante para eles lá nos Estados Unidos, né? Legal. A gente aqui está fazendo a nossa primeira para o cascudinho de aviário, uma série de questões, mas já tem outras no pipeline, como para diaforina. Cascudinho de aviário? O que é? É uma praga que tem aviários, eles transmitem doenças e assim, se reproduz muito rápido ali embaixo da cama de frango, difícil de fazer um controle. E assim, cara, você tá... você passa ele, então, para a agricultura, para as plantas, através da cama de frango. Não vai para... A tecnologia da gente tem dois... Esse é um desafio de sanidade do frango mesmo. Né? A gente pode atuar em crop Tá. E a gente pode atuar em animals, animais de entendi. produção. Então, aves... Esse específico para animal, então. Recentemente conversando com uma empresa para tilápias, tudo que tiver na área de proteína também dá para entrar, tem muitas questões ali relevantes para serem resolvidas, né? Mas hoje, se pegar o controle químico como é feito no cascudinho, é um negócio que, cara, para as pessoas que estão trabalhando lá é difícil, você tem que tem um período de 4 dias para não ter residual, assim... século XXI, cara, a gente precisa mudar isso. Interessante, cara, que legal. E você acredita, e tem-se já algum desenvolvimento em termos de regulação? Tá comentando em algum lugar, alguma coisa nesse sentido? Tem gente tentando estruturar um pouco de regulação para isso? A CTNBio está envolvida por conta dessa questão do GMO ou não GMO, já deu parecer, acredito que os próximos vão ser ainda mais fáceis, mas esse é o caminho, tem que passar primeiro pela CTNBio para depois ir para a linha de registro, né? Alguns anos aí até isso ficar mais claro. Eu acredito que em 2 anos a gente já tem um produto de RNA no mercado. Pô, legal. Vai acontecer, seja BSafe ou outro, da forma como a gente observa as coisas acontecendo, vai chegar, entendeu? E a gente imagina algo muito próximo de biológico. No final, toda a rota, ela é uma rota natural, né? Uhum. Então, o Brasil que já tem uma liderança nesse cenário de biológicos, o sistema de regulamentação do biológico no Brasil é super bem feito, né? Uhum. A gente deve seguir essa linha, entendeu? Muito de ter legal, produtos registrados rápidos. Cara, eu acho que, assim, é a dinâmica. Hoje está muito em moda o tal da agricultura regenerativa, da sustentabilidade, e um dos grandes desafios é você trabalhar com químicos, né, na agricultura. Eu acho que o Brasil... com certeza o Brasil já é um expoente muito grande, se comparado com outros, inclusive até com os Estados Unidos, quando a gente fala em biológicos. Em áreas, né? E aí o posicionamento de vocês quanto à região, né? Você até falou, precisa estar no Brasil, a tecnologia é brasileira e precisa testar aqui. Você entende que o Brasil provavelmente é o maior mercado, pelo menos aí no médio prazo, para esse tipo de tecnologia? E como que isso tem crescido lá fora? Né? Eu tive, um mês atrás, mais ou menos, nos Estados Unidos tentando entender um pouco dessa dinâmica lá. Óbvio que com a ótica de agricultura de precisão, agricultura digital, que é um pouco nosso foco na Sensix, mas também entendendo, né? Então, hoje, por exemplo, a parte de fungicidas é algo que não é... O nível de uso de fungicida no Brasil é muito maior se comparado com, principalmente ali no Corn Belt, né? Região mais temperada ali de agricultura dos Estados Unidos. Mesma coisa para biológicos. Você não vê os caras ainda usando muito biológicos, tal como a gente vê aqui no Brasil. E essa tecnologia de RNA, já tem um produto lá sendo aplicado, né, no mercado. Como é que você vê essa dinâmica? Você acredita que o Brasil vai tomar essa dianteira, tanto em regulação quanto em uso prático? Ou não? É um negócio que a nível global tá meio que todo mundo tá falando nisso e não, todo mundo tá desenvolvendo junto. São
poucas empresas no mundo, você conta na palma das mãos, que estão trabalhando com RNAi. Tá. Teve esse caso nos Estados Unidos, mas inclusive a empresa está vindo para o Brasil também para registrar, porque me parece que muito claro que sim, o mercado brasileiro está crescendo mais e quem desenvolveu lá fora por algum motivo, se conseguir, né, traduzir isso para a realidade do Brasil, sem dúvida vai chamar a atenção, vai querer vir, porque os volumes, as práticas de adoção, cara, o Brasil já está bem avançado, né? Legal. Então, independente se vai ser no Brasil, quem vai fazer vai ser no Brasil ou fora do Brasil, o Brasil vai adotar rápido. As empresas estão buscando inovação. Algumas das empresas que a gente fala têm reuniões a nível global de busca da tecnologia para implementar no Brasil, né? Então, legal. A gente está trabalhando para que essa revolução da biotecnologia do século seja nessa década, né? E que a tecnologia seja brasileira. Mas, anyway, o mercado brasileiro vai ter uma adoção forte, né? Indo nessa cultura de que os biológicos, né, que a gente já construiu, agora é uma questão de um biológico de última geração, entrou, mostrou resultado, vai crescer rápido, sem dúvida. Cara, é impressionante quando a gente... Não sei se você chegou a ver alguns gráficos e insights dessa última pesquisa que a McKinsey fez sobre o comportamento, o uso de tecnologias pelo agricultor. E assim, você sempre vê Estados Unidos, Brasil, aí tem lá União Europeia e Índia, né? Normalmente eles comparam aí essas 4 regiões principais. E aí você tem lá biológico, Brasilzão, aí algumas tecnologias, aí eles segmentaram um pouquinho as tecnologias. Agricultura de precisão para monitorar colheita, né? Produtividade. Estados Unidos um pouquinho na frente, a parte de taxa variável um pouquinho na frente. Então, você vê algumas coisas que o Brasil realmente está virando um expoente muito forte. Então, quando a gente fala não só em produção agrícola, que já é mais do que fato, mas tem-se uma tendência de que as tecnologias criadas no Brasil tendem a se tornar globais. E é uma provocação que a gente sempre faz, né? E recebe também, né? Então, quando a gente foi para os Estados Unidos e olhou, cara, o que está acontecendo aqui? Quem que é potencial competidor nosso? Da Sensix, ou seja, qualquer outra empresa? Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? E o americano está começando a olhar para o que o Brasil está fazendo. Falei, opa, peraí, deixa eu ver o que está rolando aqui. E aí eu conheci um produtor lá, que é o Don Lamb. Ele é um produtor lá perto de Indianápolis. Ele tem uma fazenda lá. Ele planta 10 mil acres, é um produtor bem grande lá para os padrões da região. E aí ele falava assim, cara, a gente está o tempo inteiro olhando o que o Brasil está fazendo, né? O próprio governo lá de Indiana veio para cá e a gente foi para os Estados Unidos, muito a convite deles. Falou, cara, vem para cá, faz acontecer aqui também, né? E aí ele falando assim, cara, a gente tem aqui o etanol de milho, a gente produz milho pra caramba, bem no meio do Corn Belt, mas ele grilado porque os motores dos carros da NASCAR estavam utilizando o etanol de cana-de-açúcar brasileira, porque a cana-de-açúcar brasileira na cadeia ela é mais sustentável. Ela tem uma compensação de carbono muito melhor. E ele falou assim, pô, mas por que, cara? A gente tem aqui do lado, a gente produz, do lado da pista da NASCAR tem etanol de milho aqui sendo produzido pelos americanos, mas os caras estão usando muito por isso. Exemplo bem nessa linha aí, cara, é a tecnologia de etanol de segunda geração. Que é um trabalho que você fez também no começo, né? Eu participei desse projeto no CTC. Os Estados Unidos tinha muito mais recurso, né, pelo governo incentivado para fazer. O Brasil chegou a ter incentivos do BNDES, as 3 primeiras plantas foram financiadas pelo BNDES. E no final, cara, a Raizen dominou essa tecnologia. Que é o etanol extraído da celulose do bagaço. Né? Exatamente. Se o etanol de cana já é sustentável, né, e aí você consegue fazer ele ainda mais sustentável de segunda geração com o etanol celulósico. A Raizen anunciou um plano para 10 plantas nos próximos anos, já está fazendo a segunda. É o maior produtor mundial de etanol celulósico. Se eu não me engano, tudo isso já vendido, contrato de 10 anos para a Califórnia, pagando um preço altíssimo, entendeu? Inclusive foi o que viabilizou no curto prazo a tecnologia. Então, assim, o mundo inteiro investiu, os Estados Unidos investiu muito e o Brasil fez. Né? Legal. Isso foi muito legal. Então, dá para fazer, cara, dá para fazer.
E a gente também espera uma hora também ir para os Estados Unidos com a BSafe. É uma tecnologia, sem dúvida, vai ter aderência também lá, conhecendo quais são as necessidades locais. Acho que a gente tem que ter essa cabeça aí, né? De fato, isso eu percebi lá no Logitech Garage, né? Onde você fosse, a gente andou muito, né? As pessoas convidavam a gente para a gente falar o que a gente estava fazendo. Tailândia, África. E quando a gente falava que era do Brasil e trabalhava com agricultura, tu não abria o olho e prestava atenção. Então, assim, é um potencial natural nosso absurdo, né? O mundo respeita. E eu fico feliz porque isso está indo em várias frentes, né? Uma coisa que também eu fiquei chocado lá, o sistema de plantio direto, por exemplo, que é uma metodologia que nasceu no Brasil por necessidades da agricultura tropical, principalmente, virou o top melhores práticas de sustentabilidade agrícola do mundo, né, cara? Então, e eu imaginava que chegando lá nos Estados Unidos, vou ver as lavouras, todo mundo arando terra, né? Mas não, eles estão realmente aplicando isso e o governo também está dando muito incentivo. Então, se você olha em todas as frentes, tecnologia digital, tecnologia de sistemas de produção, tecnologia de engenharia genética, né? Como a gente está falando aqui do RNA, tecnologia de biológicos, cara, tudo o Brasil tem potencial para desenvolver frentes e é uma coisa que eu fico refletindo, né? Porque quando você fala em desenvolvimento de produtos e soluções para a agricultura, na verdade, para qualquer coisa, para qualquer mercado, quanto mais oportunidade você tem de interagir e iterar o seu produto, mais rápido e mais consistente ele é feito, né? E quando eu olho, aí eu fui lá para o mercado americano, primeira coisa, você tem uma safra no ano, na boa parte do território. Então, você tem uma chance. Às vezes, você está desenvolvendo um produto que é específico para matar um percevejo que aparece num determinado período da cultura. Imagina você ter 2, 3 semanas no ano para poder fazer esses testes, né? Então, e no Brasil, primeiro que a gente tem diferentes grupos de maturação, então você tem diferentes janelas de plantio e colheita no Brasil inteiro. Do sul... Você consegue iterar bem mais, né? Até Roraima, você vai para Roraima, a soja é plantada no meio do ano. Então, já é hemisfério norte. Então, isso faz com que a gente consiga interagir muito rápido, iterar esse produto muito rápido. E eu acho que é um pouco da vantagem natural que a gente acabou ganhando, né, como solução para a agricultura. Fico feliz que nessa parte de RNA, que eu conhecia muito pouco e agora eu estou sabendo mais, a gente está assim também. Tá? Vamos educar o mercado sobre RNA, daqui a pouco está todo mundo sabendo e quando a tecnologia ficar pronta, acelera a adoção. Boa. E, cara, me fala um pouco, até para a gente já ir direcionando aqui para os finalmente, o Tomé. Cara, assim, enfim, você é um cara que, enfim, empreendeu, veio da ciência, empreendeu como business, criou a AgTech Garage ali, sem dúvida nenhuma, um dos maiores legados aí que você trouxe aí realmente até aqui para o mercado de agricultura, que eu tenho certeza que muita gente está ouvindo nós aí, que é grato também por tudo que foi feito também pelo AgTech Garage também. Entrou agora na pegada de investidor com o Shaq, então tem muito desse give back e agora com essa nova tecnologia exponencial de biotecnologia. Cara, o que você acha? O que você acha que é o futuro? Todo mundo que vem aqui eu pergunto como é que a agricultura vai ser em 2030? Né? Normalmente, quando eu perguntei aqui pro Léo da Soniftech, obviamente robô, robótica, etc., e eu também acredito muito forte nisso. A gente fala muito de dados, a gente fala muito de integração. Aí vem o pessoal falando de biotecnologia. Ontem eu estava conversando aqui com o Pedrão, o Bruno Matoso também, que era da Atomic, também falando um pouco de educação. A gente precisa criar empatia, se aproximar do produtor, entender realmente o que ele precisa, para que as estratégias de go-to-market elas funcionem cada vez melhor. Na tua ótica, cara, assim, hoje nós estamos no finalzinho de 2024, tem mais 6 anos aí até chegar 2030. Eu acho muita, às vezes, pretensão falar de 2050, porque tá longe pra caramba, a gente não sabe nem o que vai acontecer ano que vem. Você tá me falando que uma molécula pode ser desenvolvida em 18 meses, por 1 ano e meio, né? Então, eu acho que realmente as coisas estão acelerando, né? Qual que é a tua visão, assim, de inovação? O que vai ser desenvolvido? O que a gente tem que estar prestando atenção nesse ambiente agrícola nesses próximos anos aí, nessa próxima década?
Bom, aqui eu tenho um viés, né? Porque eu fiquei 6 meses estudando para esse tema e terminei entrando de cabeça e investindo no nosso ativo que é mais precioso, que é tempo, né? Uhum. Na biotecnologia. Então, realmente é bem impactante assim, o poder da tecnologia, né? E da digitalização da biotecnologia. Então, muita gente falava lá atrás da digitalização e olhava só as plataformas digitais, gestão e etc. A agricultura precisa. Software, né? Mas olha que a biotecnologia também está se digitalizando, né? Eu acho que o somatório disso tudo, sem dúvida, é deixar cada vez mais de ficar de forma descobrir, né? Para projetar o que precisa ser feito, né? Entender o trabalho que vocês fazem mesmo, né? De entender o que precisa ser feito, gerir aquilo e tal. Sem dúvida, é o que vai trazer o grande impacto, né? Isso tudo também potencializado pela inteligência artificial, não dá para deixar de falar, né? Você tem uma ideia, mas isso é curioso, né? Por exemplo, eu vi uma apresentação que falava, nos Estados Unidos foi um mandato de que se você processa acima de X dados com algoritmos e usando as práticas de inteligência artificial, eu não vou lembrar exatamente que dado é esse, mas assim, pensa que acima de X dados você tem que avisar o governo americano que você está usando. Para que você está usando? Caraca. O governo quer saber. Uhum. E se esses dados forem de biotecnologia, o limite diminui. Né? Caraca. Então, assim, avisa antes. Né? Isso não é à toa, né, cara? Tem coisas aí para serem desenvolvidas aí que são bem, bem impactantes, cara. Nesses próximos anos. Então... Total. Cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Assim, as coisas, como você falou, 10 anos, agora, imagina, exponencial de verdade. Tal da bioinformática, então, é algo que a gente tem que ficar de olho aí nesses próximos anos. A biologia sintética, tá. De certa forma, porque ela é potencializada pela bioinformática, pela inteligência artificial, tudo isso converge, né? Uhum. Mas, cara, é o poder de você manipular ali micro-organismo para fazer bastante coisa, né? Legal. Isso é bem impactante. Quando a gente olha, é uma coisa que eu falo bastante aqui no podcast, quais são os recordes de produção global, de soja, de milho, etc. Esse ano, um produtor lá da Geórgia bateu um novo recorde de produção, quase 245 sacos de soja por hectare. E aí, quando a gente olha globalmente, vou pegar a média Brasil, 55, talvez, 54, 55 sacos de soja. Claro, nós estamos falando de 5 vezes mais. É muita coisa. E aí, você pega uma produção hoje do Brasil, você fala assim, cara, quanto que eu impactaria a alimentação no mundo, globalmente, se eu aumentasse um saco de soja por hectare na média do Brasil, em 40 milhões de hectares? Qual que é o impacto de 40 milhões de sacos a mais? Então, assim, 1 saco, 2 sacos, 3 sacos, qual que é o impacto de dobrar a produção? Então, se a gente pega 30, 40 anos atrás, produzir 30 sacos de soja era lucrativo para o produtor. Hoje o custo é 50 e pouco. E ninguém está falando ninguém fala mais em produzir 60, 70 sacos. O povo está falando em produzir 100 sacos de média. Então, mas as práticas também têm mudado. Eu acho que foi muito impactado nos últimos 20, 30 anos com novas moléculas, né? O próprio glifosato, que foi uma baita de uma revolução, os GMOs, né? Os organismos geneticamente modificados. Resistente, a própria resistência ao glifosato. Vou criar um herbicida, mas eu vou também botar uma planta que resiste ao herbicida, só ela resiste e o resto morre. Isso é genial. Mas demorou-se muito tempo para fazer, mas foi isso que virou o jogo, né? O ponto de inflexão da produção de alimentos a nível global. Daqui 30 anos, 20 e poucos anos, a gente vai estar produzindo, vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo. E aí, como é que a gente aumenta? E a pressão por desmatamento ambiental está cada vez mais em cima. Então, cada vez mais a gente vai ter que ser mais eficiente. Então, eu acredito muito nisso. Vai ter robótico, vai ter inteligência artificial, vai ter biotecnologia, engenharia genética, biologia sintética. Inovação e tecnologia vai responder tudo isso, né, cara? Que bom, cara. Muito bom. Sem dúvida. Tem que investir, tem que, né, ter ali o apetite para correr algum risco, desbravar a fronteira, mas esse é o caminho, não tem outra opção, né? Com certeza.
E, Tomé, ainda fala aí para a gente ir pro finalmente aqui também. Você que agora também virou um investidor e é um empreendedor experiente, cara. O que você daria aí de conselhos aí pra turma que está começando agora a trabalhar com agricultura, ser empreendedores, seja na área de tecnologia de software digital, seja em robótica, seja em biotecnologia. Passa uma mensagem aí final para a turma sobre o que vai vir, mesmo assim, como investidor e como empreendedor também, né? Eu acho que nós dois estamos aqui nessa luta já tem um tempo, sem assim. dúvida. Mas fala aí, talvez como investidor, né? O que faria, o que a pessoa tem que correr atrás e tentar inovar? Quais são as dicas do José Tomé para quem quer empreender em agricultura? Cara, primeiro que assim, sem dúvida, a agricultura é um mercado para empreender no Brasil, né? Na minha opinião, assim, tem muita oportunidade. Legal. Cara, a gente está num momento aí também muito interessante, né? De acesso à informação, né? Inteligência artificial nos ajudando. Cara, eu uso muito a inteligência artificial, ajuda pra caramba. Uhum. Mas eu diria que, assim, o olhar do investidor, até para empreender mesmo, né? Foco, cara. Eu lembro que quando eu comecei, eu queria fazer um monte de coisa, né? Uhum. E hoje, assim, eu só quero fazer poucas e boas coisas, assim, de grande potencial, né? Ontem mesmo o Marcelo, meu sócio, compartilhou uma apresentação de uma startup, falou assim, pô, olha, fulano investiu e tal. Eu já tinha olhado um pouquinho, mas eu fui de novo olhar o site. Cara, eu só respondi para ele, falta foco, né? Cara, tem muita coisa ali. Entende o que você quer, é serviço, é produto, para quem? Não tem como, entendeu? Eu vejo empreendedores, né, com iniciativas que são mundos completamente diferentes, assim. Eu vou fazer assim, cara, isso aqui é um mundo, isso aqui é outro. Então, foco é importante. Time sempre foi importante para mim, assim. Eu dei uma patinada antes do Logitech Garage com esse conceito de inovação aberta por falta de time, né? Então, time é importante, porque você precisa estar à frente do tempo. Só que você não pode estar muito distante, porque a pista é longa, né? Então, acertar esse time, cara. Eu falo time e time, né? O time, então, foco, time e time. O time é muito disciplinar, mas assim, também não dá para... Cara, você precisa de muitas disciplinas, não dá para ter 6 founders, né? Imagina. É difícil. Então, assim, no final do dia, alguns ali vão ter que ser multidisciplinar. Então, você tem que ter essa... Mas hoje o conhecimento está aí, né? Se você é um cara curioso, estuda, lê muito, você começa a ampliar, né? Eu acho que... outro dia eu escutei, né, um investidor falando para mim, no agro... acesso vende produto, né? Mercado vence produto, acesso vence produto, ou seja, distribuição vende produto, um negócio assim, né? Uhum. Vence produto. Então, assim, você pode até ter um produto mais ou menos, mas você consegue chegar, né? Na verdade, não só no agro, né? O pessoal fala muito disso aí da... Você vai na frente, faz as interações e faz acontecer, né? Exato. Eu sempre dei muito valor para o marketing, né? Você saber posicionar a empresa, né? Criar uma empresa com uma marca forte, com uma história bacana. No final, cara, empreender é isso, né? Você tem que entender do produto, você tem que ser um cara bom pra caramba de vendas. Legal. Por isso que não é simples. Por isso que o modelo de venture building, que muito se falou, ainda se fala um pouco, é difícil pra caramba, porque você precisa ter ali pessoas como você na frente do negócio e não é simples conseguir. Uhum. Mas é isso, cara. Hoje o ecossistema tá bem mais favorável. A informação tá aí, as oportunidades existem. Foco, time. Cara, o empreendedorismo mudou a minha vida, né? Então, eu sou suspeito para falar, né? Ao mesmo tempo, eu vejo amigos em corporações. Mas é perfil, né? Não tem certo e errado. É perfil. Cada um sabe o risco que dá para correr. Mas é uma jornada que, para mim, faz bastante sentido, cara. Uma coisa que eu não tinha dúvida era se eu iria voltar para o corporativo, né? Quando eu saí do Logitech, eu falei, o que eu posso fazer, né? Você sabia que você não ia voltar para ser executivo. Então, isso aí não foi dúvida para mim, facilitou o processo, né? Porque tem muita gente, volto, não volto. Aí começa a surgir algumas opções aí bem atrativas. Legal. E aí
isso para mim tá bacana. Essa dúvida eu não tive, né? É muito gratificante, cara. As pessoas que você impacta, né? Você vê o time crescendo, os profissionais. Você, né? Se eu pegar o Tomé antes do Agitec Garage era um e depois é outro, né? Isso... Esses dias eu vi uma publicação do Adriano Castilho, da CEO da Animal, hoje está no board, né? Aí ele fez um paralelo, por que a gente cria festas, né? É uma desculpa para se reunir, né? Encontrar pessoas. E ele falou que a empresa também é uma desculpa para se reunir, encontrar pessoas. E é muito isso, né? Se você está ali no momento, né, num ambiente de empresa, se relacionando com pessoas, né? Pessoas são diferentes. É assim que você evolui, né? Com certeza. Quanto menos interações com pessoas você faz, menos você evolui. Então, exato. Hoje eu tenho muito essa visão, cara, assim, de criar um negócio bacana, mas quais são as pessoas que eu vou estar impactando, assim, em primeiro grau, né? E se essas pessoas merecem... Legal. Porque é ali que tá. Se você tem um grupo de pessoas que, tá empenhada, as pessoas são merecedoras, cara, uma hora o resultado vai chegar, entendeu? Para mim é relativamente simples nesse sentido. Que legal, cara. Ô, Tomé, cara, obrigado por esses insights. Assim, realmente é inspirador a sua história. Eu vi de perto aí todo esse crescimento, fico muito feliz. E você sempre foi um cara muito... muito altruísta, sempre doou muito, sem pedir nada em troca. Cara, eu quero só que essas coisas deem certo, né? Eu acho que o universo acaba retornando também essas coisas boas e vai recompensando, tá? Então, obrigado mais uma vez aqui por ter batido esse papo conosco aqui. Quem quiser procurar o Tomé, é fácil te achar também nas redes, né? No LinkedIn, etc. Fica aberto 100% do tempo lá no meu computador. Maravilha, obrigado. E, pessoal, você que está aí assistindo aí este episódio do Sensixcast, volta um pouquinho atrás lá que tem bastante coisa lá, bastante episódio que a gente fez. Obrigado por nos acompanhar em mais um papo e até a próxima.